Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E eu sou a Laura e vou começar a música de hoje. Já tentei o mundo em um tom lugar. Enfeitei com flores artificiais. Muito me feliz, até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar essencial, que sou o condutor de um porvir de paz onde andou. Já pude perceber o amargo das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo querubim. É o meu destino em mim. Sei que os elementos que encerram essa visão são apenas rudimentos da minha condição. Mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri melhor do que querer é seguir. Já pude perceber o amargo das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino em mim. Muito bem. Boa noite também a todos que nos assistem. Eu sou o Thomas e aqui, então, junto com a Laura, nós estamos hoje representando o projeto Notas de Luz, que é justamente o projeto que visa aí trazer nós, jovens, para esse momento antes da palestra, com algumas canções da arte espírita, do movimento espírita, para ir aí harmonizando o ambiente e nos sintonizando com a boa energia. Então agora eu vou também tocar uma musiquinha que se chama As Bem-aventuranças, de Tim e Vanessa.
do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilham vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilham vossa luz, a luz do mundo, que brilham vossa luz, a luz do mundo. Muito bem. Laurinha, é contigo de novo. Então, pessoal, esqueci de falar. A música que eu toquei antes é Som Ser Maior, do Hermes Mota. E agora eu vou tocar uma música que se chama Recomeçar, do Grupo Dom. Há tempo eu sei de recomeçar, o tempo que parei vou recuperar, sem olhar para trás, vou me reconhecer, ensinamentos vão fazer eu perceber que além do céu e das estrelas há uma vida, um reino de beleza, um reino de paz. Vou seguindo em frente, passos firmes a dádiva do tempo vai me ensinar que sempre posso recomeçar. Há tempo eu sei de recomeçar, o tempo que parei vou recuperar, sem olhar para trás, vou me reconhecer, ensinamentos vão fazer eu perceber que além do céu e da
posso imitar. Dádiva do tempo vai me ensinar que sempre posso recomeçar. Muito obrigada, gente. Boa. Eu, então, agora irei tocar Súplica a Jesus, do grupo AMI. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminhamos juntos uma luz. E caminhamos juntos uma luz. Olá, Thomas e Laura, pode ir mais uma música, tá? Beleza. Laurinha, você tem uma preparada aí para nós? Tem uma. Então, eu vou tocar uma música que chama Atitude Cristã. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Estrada espinhosa, você me percorreu. Às vezes com pedras você respondeu. Acalme esse pranto, a culpa que dói, e leva o semblante e se constrói. Ama, trava
espera, perdoa, a boa nova se ergue no bem que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue no bem que se doa, que se doa. Ah, querido, desdobre o joelho. Amigo, refaça a jornada. Ah, querido, desdobre o joelho. Amigo, refaça a jornada. E siga em si mesmo a força do amor. Descubra a cegueira, a causa da dor. Exale da alma do fundo do frasco, perfumes do campo da flor de Damasco. Ama, trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue no bem que se doa, que se doa. Trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue no bem que se doa, que se doa. Querido, desdobre o joelho. Amigo, refaça a jornada. Querido, desdobre o joelho. Amigo, refaça a jornada. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em nossas redes sociais. Nossa gratidão a Laura, ao Thomas, que cantaram lindamente para a gente nesse momento. Em seguida, então, vamos iniciar a palestra aqui no CEPAR. Mas antes, eu quero convidar a todos para a nossa prece de abertura. Peço que neste momento, vamos mentalizar a figura amável e doce de nosso Mestre Jesus e vamos elevar nosso pensamento a Deus. Amado Pai, nós te agradecemos pela vida e por tudo que você nos oferece. E a nosso Mestre Jesus, que amorosamente nos acompanha em nossa jornada de reajustamento e de progresso. E pelo teu amor, divino amigo, que sempre nos ampara, nos protege, e que um dia tocou nosso coração e nos trouxe aqui ao teu encontro. Agradecemos ao irmão Paulo, guia espiritual desta casa, e a sua equipe de espíritos de luz. E de coração agradecido, nós humildemente pedimos. Ensina-nos, Mestre, a enxergar o mundo com os teus olhos de compaixão e de caridade. E que o amor seja sempre a nossa escolha no nosso dia a dia. Que a tua paz esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre contigo. Que assim seja.
A palestra desta noite com a nossa querida irmã Thalita, que também é trabalhadora do CEPAC. Seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu vou convidar vocês, antes de a gente começar a conversar um pouco, a refletir um pouco sobre esse tema que eu escolhi, de que vocês, por umas 2, 3 vezes, inspirem profundamente e expirem lentamente, para que vocês se sintam realmente presentes aqui. Porque muitas vezes nós estamos em alguns ambientes fisicamente apenas, né? E não estamos aqui em espírito, a nossa cabeça fica vagando por aí. Então, assim, quando a gente inspira e expira com consciência, a gente dá uma aterrada, a gente se presentifica para aproveitar um pouco esse breve momento de estudos. Então, sejam todos realmente muito bem-vindos. Com certeza, todos nós que estamos aqui, estamos muito bem acolhidos por toda a equipe espiritual dessa casa, que está sempre pronta e de braços abertos para nos receber, com todas as nossas dificuldades e todas as nossas imperfeições. Então, é um privilégio a gente poder ter um lugar assim para vir e para investir um pouco mais na nossa evolução espiritual. Porque vocês vão ver aqui na minha fala que é para isso que nós estamos aqui, né? Para progredir, evoluir espiritualmente. Então, assim, a minha fala tem a ver com o capítulo 16, onde diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Por muito tempo eu não entendi o que significava isso, né? Hoje eu já entendo, né? Que bom, sinal que eu dei uma progredida, vamos dizer assim. E o destaque é: a vida é feita de escolhas. O tempo todo nós estamos escolhendo. E não escolher também é uma escolha. Às vezes a gente escolhe não escolher. E isso pode gerar muitos problemas na nossa existência. Então é um pouquinho sobre isso que eu planejo falar aqui com vocês. Eu trouxe essa imagem, deixa eu ver se eu me entendo aqui com... Eu trouxe essa imagem, eu gostaria, né, de que vocês não interpretassem a imagem literalmente, é simbólico, né? Mas aonde aqui está representado a vida material, que é Mamon, e aqui está representada a vida espiritual, no sentido da evolução, né? Só para ilustrar um pouco aqui a minha fala. Então, Deus simboliza as questões relacionadas à vida espiritual, ao caminho e desenvolvimento espiritual que nos traz para esse planeta. Então, assim, qual é o propósito maior e principal de estarmos aqui? É a nossa evolução. É a escola que nós, nesse momento, nesse estágio evolutivo, estamos precisando frequentar para evoluir. Infelizmente, às vezes a gente, como diziam na minha época, a gente gazeia algumas aulas, né? A gente... Ou então falavam nas universidades, a Neda talvez já tenha ouvido isso, é aluno de corredor, né? Então, você vai para a universidade, mas você passa mais tempo no corredor e na cantina do que na sala de aula aprendendo. A gente, o ser humano aqui também, muitas vezes faz isso. E Mamon, representando, então, as questões relacionadas à vida material. E as coisas e os bens transitórios. O que me fez escolher esse tema? Para quem não sabe, eu sou da área da psicologia, então eu trabalho com pessoas, né? E eu sou testemunha da quantidade de pessoas em sofrimento, experimentando todos os níveis de dores emocionais e psicológicas, em função de alguns equívocos, vamos colocar assim, existenciais. Então, o ser humano adoecido é que me levou para escolher esse tema. Adoecido como? Com transtornos de ansiedade dos mais diversos tipos, depressão, melancolia, ataques de agressividade, desalento, né, que é a falta de perspectiva, pensamentos suicidas e muitos outros. Então, isso que me fez escolher. Para que nós estamos, então, reencarnados aqui nesse planeta?
o Espiritismo, lá no Consolador, eu peguei isso no Consolador, diz que a reencarnação é uma lei divina que visa o nosso crescimento espiritual, através do nosso próprio esforço. Por que eu destaquei isso? Porque a gente vive esquecendo disso. E a gente vive terceirizando ao outro a exigência ou a expectativa de que o outro vai me fazer feliz. De que eu só vou evoluir se o outro for desse jeito ou daquele jeito. E isso é um grande engano. O esforço é nosso, próprio. Cada um de nós aqui precisa trilhar a sua trajetória para evoluir e para crescer espiritualmente. São chegados os tempos em que não cabe mais nós terceirizarmos a responsabilidade do nosso amadurecimento espiritual e da nossa evolução. Então, na medida em que nos permite, a cada vida no corpo físico, amealhar novas conquistas, agregar novas conquistas ao patrimônio do espírito imortal que somos. Essa não é a primeira e nem será a última vez que nós estamos passando por aqui. E que bom se minimamente a gente conseguir aproveitar a nossa passagem por aqui e na hora de ir embora daqui, voltar para o plano espiritual, que a gente consiga minimamente estar um pouquinho diferente. Ter dado alguns passinhos no sentido de evoluir espiritualmente. Quais são as principais metas da reencarnação? Eu acho que essa contextualização é importante para chegar onde eu quero chegar. Reparar equívocos do passado, né? Seria uma delas. É um planeta de provas e expiações, e a expiação como oportunidade para retificar os erros cometidos. Nós sempre ouvimos isso, mas eu acho que no nosso estágio evolutivo, eu costumo dizer isso na minha vida lá fora, de que o ser humano ele aprende pela repetição. Porque a gente assiste a uma palestra, assiste a outra palestra e assiste a outra palestra e facilmente a gente volta para a nossa rotina, né? Às vezes desvirtuada daquilo que a gente ouve nas palestras. E que, na maioria das vezes, a gente concorda com o que a gente ouve, com o que a gente escuta. Então, a gente aprende pela repetição. Então, a gente está aqui porque a gente tem essa oportunidade de retificar os nossos erros. Os nossos erros, eles não passam em branco. Em algum momento, na nossa existência, nesta ou em qualquer outra encarnação, nós vamos ter que nos haver e prestar contas deles. Aí tem a lei de causa e efeito, né, que a gente também já ouviu falar muito, ou a lei de ação e reação, onde diz que a gente colhe o que a gente planta. Alguém aqui já viu um agricultor plantar um pé de pimenta e colher uma maçã docinha? Ou o inverso? Plantar uma maçã e colher pimenta. Isso não funciona, isso não existe, isso não é possível. Então, todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas, elas têm consequências. E, pasmem, nós somos livres. Eu acho que um dos maiores desafios existenciais é a liberdade. Porque a liberdade precisa ser exercida caminhando junto da responsabilidade. A conotação de liberdade entre nós, população, ela é muito desvirtuada. Ah, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser. Mas não é assim que funciona. A gente precisa, uma vez que nós estamos sobre o véu da doutrina espírita, vamos falar assim, do movimento espírita, onde nós estamos com frequência sentados num auditório ou numa sala de aula ou ouvindo uma palestra, nós já sabemos muitas coisas dentro da filosofia espírita, dentro da conduta cristã, que tem a ver com o bem e o mal proceder. Então, graças à misericórdia divina, estamos tendo essa oportunidade de quitar
as nossas pendências espirituais em razão da incidência da lei de causa e efeito. Quando eu devo alguma coisa para alguém ou para algum comércio, algum estabelecimento, eu até posso deixar de pagar, né? Ou eu sumo, ou eu fico inadimplente e vou levando assim. Mas com as questões relacionadas com a espiritualidade, isso não existe. Não tem jeito, a gente vai ter que pagar a nossa conta. Evolução intelectual. Estudar, instruir-se para compreender as leis morais e materiais que regem as nossas vidas. Temos que nos enriquecer de cultura e conhecimentos variados, que nos ajudarão nesta e em encarnações futuras. Vejam só, nos enriquecer de cultura e conhecimentos variados. Não só as questões relacionadas à doutrina espírita. E como a gente se acomoda, né? Às vezes a gente é convidado para fazer um curso e a gente fala, ai, não, né? A gente tem um curso domingo à tarde, né? Do estudo do Evangelho. Ai, não, mas domingo não é dia de fazer curso. Qual é o dia de fazer curso? Ah, de segunda a sexta, mas segunda a sexta eu trabalho, eu não posso. Eu não posso fazer curso, eu não tenho tempo. Quando a gente prioriza uma coisa na nossa vida, na nossa existência, o tempo aparece. E para quem é mais antigo um pouco, mais maduro um pouco, isso é cultural, assim, né? Ah, não, sábado e domingo é dia de descansar, de não fazer nada. Então, não, antigamente nem se trabalhava, quase não se trabalhava sábado e domingo. Né? Mas isso mudou, isso não existe mais. Se eu tenho domingo, um tempo livre, por que não ir lá alimentar um pouco mais o meu ser de informações, que vai contribuir para a minha evolução? Porque é para isso que eu estou aqui. A gente sempre esquece. Por que eu estou aqui? Para que tudo dê certo na minha vida, para que eu não tenha problema algum. Isso é sonho, isso é utópico. A nossa condição, o nosso nível de desenvolvimento espiritual, ele não permite isso, ele não contempla isso. Um dia, quem sabe, a gente vai chegar lá. Mas, atualmente, na nossa condição, não tem jeito. E como espíritas, devemos ler e estudar as obras do Espiritismo para ampliar o nosso conhecimento sobre as leis divinas e morais, resultando no nosso crescimento espiritual. A literatura é muito vasta. Tem aquela literatura, aquele livro mais denso, mais difícil de ler, como tem aquela leitura leve, muito agradável de ler, e que a gente está construindo uma parede, tijolo a tijolo. A cada livro que você lê, é um tijolinho que você coloca na tua existência, no sentido de ampliar um pouco mais o teu conhecimento. Aprimoramento dos sentimentos. Estamos aqui para aprimorar os nossos sentimentos. Daí vocês podem dizer, não, mas meu sentimento já está tudo certo. Né? Ah, eu amo meu marido, eu amo meu namorado, minha namorada, eu amo meus filhos, amo minha família. Mas será que é só isso? Aqui também a gente tem um entendimento equivocado. Será que esse amor que a gente pratica aqui é o amor que Jesus deixou como modelo? Qual é o sentido da vida, senão a busca do amor em suas expressões mais elevadas, que são as virtudes? E o que é que nós precisamos desenvolver? A paciência, a humildade, o perdão, a compaixão, a resignação, o otimismo, a alegria de viver, a caridade, etc. Se a gente começar a olhar para essas palavras, quais delas será que a gente já domina totalmente? Eu quero crer que nenhuma. Mas como é que eu faço para desenvolver isso? Como é que eu faço para desenvolver minha paciência, a minha humildade? É no contato com as outras pessoas, é na convivência com as outras pessoas. Vocês sabiam disso?
se eu me isolar numa caverna, no alto da montanha, o que eu vou ter conseguido desenvolver nessa vida em que eu estiver lá, fechada numa caverna? Eu não vou brigar com ninguém, é verdade? Esse problema eu não vou ter. Mas eu não vou interagir com as pessoas. Porque é com aquela pessoa difícil na família, é com aquele vizinho barulhento, é com aquele chefe difícil, aquele gestor difícil. Essas pessoas são a alavanca para que a gente possa desenvolver essas virtudes. Sempre que vocês tiverem algum contexto, alguma situação difícil, pensem nisso. O que será que eu tenho que desenvolver aqui para conseguir lidar com essa situação? Porque senão a gente olha para o gestor, olha para o vizinho, olha para o familiar e fica esperando que ele mude para eu ficar bem. E não vai acontecer. Daí o que acontece? Às vezes, eu perco emprego, eu tenho rompimentos dentro da minha família. A família que eu escolhi estar, a família que eu escolhi vir e reencarnar nela, porque é ali que eu preciso estar para aprender. Então, as pessoas ditas, entre aspas, difíceis, são a porta de entrada para que a gente possa desenvolver essas virtudes. Nós trazemos em nós a centelha divina. Todo mundo tem a perfeição dentro de si. Nós estamos desviados desse caminho, mas está aí. O progresso moral será mais desafiador do que o intelectual. Vocês concordam, né? A gente vai lá, faz um curso, né? Aí domina alguma técnica, alguma teoria, é relativamente fácil. Agora, aprender a perdoar, aprender a não julgar, aprender a não falar mal dos outros ou da vida alheia é bem mais difícil. Esse é o grande desafio. Só que a gente precisa dos dois. A gente precisa do crescimento intelectual e precisa do crescimento espiritual também. Eduquemos os nossos sentimentos para que a nossa vida seja mais plena e feliz. Superação de conflitos. Alguém aqui, será que tem conflitos? Para quê? Conflitos? Eu não tenho conflitos. Nós somos um poço de conflitos. Situações e emoções mal resolvidas ou traumáticas desencadeando os chamados conflitos psicológicos. Dentre vários, podemos citar de novo, né? A ansiedade, a depressão, a insegurança, vazio existencial, toda a gama de complexos, os medos, os desalentos, as dependências e os vícios. A gente pensa que viciado é só aquele que usa alguma droga proibida, né? Viciado lá em bebida, viciado em maconha, mas tem outros vícios que estão aqui, ó, entre nós e que a gente não se dá conta. Porque a gente entende que, não, viciado é aquele sujeito que está andando lá na calçada, lá, que está bem doidão. Não. Tem muitos vícios dentro das nossas casas e a gente não se dá conta. Porque aí é mais fácil apontar o dedo lá, para o andarilho, né? Nos casos mais graves, né, quando há os conflitos, se faz necessária a busca de auxílio profissional. Vivemos num planeta material, planeta Terra, né? E para isso nós temos médicos, temos psiquiatras, temos psicólogos, temos terapeutas. E às vezes a gente precisa buscar ter a humildade suficiente para poder dizer: eu preciso de ajuda. Quantas vezes nós estamos lá segurando uma dificuldade, uma dor, um conflito, e a gente não consegue pedir ajuda. Por N motivos. A benfeitora Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Pereira Franco, ela é autora de vários livros, destacando-se uma série psicológica que ela escreveu. E o título Conflito Existencial, ele ajuda a identificarmos os eventuais conflitos e também nos apresenta a terapêutica à luz do Evangelho e do Espiritismo, qual seja
a meditação. É interessante isso, né? Na minha época, quando eu era jovem, adolescente, meus 20 e poucos anos, a meditação era uma coisa de um grupo muito restrito de pessoas, né? Falar em meditação era uma coisa meio estranha. Não. Hoje, as próprias empresas estão implantando momentos de meditação para os seus colaboradores. Porque é um momento onde você está com você não está distraído. Porque daí o nosso cérebro, o nosso pensamento, parece um motorzinho, né? Vai. Pensa. Pensamentos recorrentes. Onde você fica escravizado pelo teu pensamento. A meditação é uma oportunidade de você aquietar a tua mente. Precisa fazer um doutorado para aprender a meditar? Não. Se vocês forem no Google, né, na internet, nossa, é infinita a quantidade de opções para vocês aprenderem. Autoconhecimento e autoconsciência. E a gente começar a admitir um pouco mais de que sim, nós temos dificuldades. Nós temos muitas competências, nós temos muitas qualidades. Temos, com certeza. Mas nós temos muitas dificuldades. E é só a partir da ampliação do autoconhecimento ou da autoconsciência é que a gente tem a oportunidade de trabalhar nisso. De trabalhar na evolução e na melhoria disso. Desse ou daquele aspecto. Se eu digo, eu sou perfeita, eu não tenho problemas, não tenho nenhuma dificuldade. Eu não tenho que me melhorar. Muitos, a grande maioria das pessoas aqui desse planeta pensa assim. E é chegado o tempo também de nós começarmos a olhar mais para dentro. Partindo do princípio de que nós não somos perfeitos. E está tudo certo. A gente não precisa esconder isso, a gente não precisa mascarar isso. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente admite a nossa imperfeição, sai um peso das costas da gente que vocês nem imaginam. Porque a gente não precisa mais estar fazendo de conta que a gente é perfeito, porque isso demanda muita energia. Vamos pensar nisso. A oração, a prece, agradecer muito a tudo. Por maiores que sejam as dificuldades que nós estejamos enfrentando nesse momento atual da nossa vida, nós estamos aqui, estamos respirando, estamos ouvindo, estamos enxergando. Esse é outro hábito que traz muita paz no coração. Acordou de manhã, tira 2, 3 minutos, faz uma prece, pedindo pelo dia e agradecendo por ter acordado. Vocês já pensaram nisso? A gente acordou hoje. Muitas pessoas não acordaram. A gente ainda pode estar junto, próximo dos nossos familiares, no nosso trabalho. Então, vamos agradecer, vamos criar esse hábito. Como é que se cria um hábito? Pela repetição. E, às vezes, nós temos que tratar de nós mesmos como se nós fôssemos os nossos filhos pequenininhos lá, que a gente fala, não, agora tu vais fazer isso. Tu te comprometeu, vai lá. Esquecesse de... Não tem aquela história assim, quem já teve filho sabe disso. Às vezes o filho está lá deitado já na cama para dormir, e aí você chega lá e pergunta assim, tu escovou o dente? Daí ele faz aquela cara. Não, vai escovar o dente. Quando a gente acordar e levantar, tu fez a tua prece? Não? Vai lá fazer a tua prece. É um trabalho pessoal. Não precisa ninguém fazer isso por nós, e nem para nós. Porque daí não tem consistência. Esse desabrochar, ele tem que vir e acontecer dentro de cada um de nós. Tal qual uma árvore cheia de frutos. Os frutos amadurecem instantaneamente, no mesmo momento,
guardadas as devidas proporções, não. Um é num dia, outro é no outro dia, e assim eles vão amadurecendo. É isso que vai acontecer conosco. Nós vamos despertar, cada um no seu tempo. Mas a gente não pode se acomodar. Eu vou ficar deitada na cama esperando até a hora que eu for despertar. Não, né? A gente tem que fazer a nossa parte. A benfeitora Joana de Ângeles, ela fala ainda, né? Aqui eu repeti, desculpem. Então, ela fala aqui da questão da meditação, do autoconhecimento, da oração e a prática da caridade através do voluntariado. Isso eu vou falar aqui na frente da Neda, porque quando eu comecei aqui, ela falava muito assim, não, tem que fazer um trabalho voluntário, tem que vir aqui ajudar. E aquilo me deixava nervosa, né? De lavar a louça, de não sei o quê, que eu não entendia o que aquilo na prática ia me ajudar. Nossa, hoje eu entendo plenamente quão importante é a gente ter essa vivência. Desenvolve a nossa humildade, desenvolve a nossa compaixão. A gente se dá conta do valor de tudo que nós temos, porque tem tantas pessoas que não têm praticamente nada comparado com o que nós temos. Então, assim, na medida do possível também, eu não tenho tempo. Arrumem o tempo. Até se for online, em alguma coisa. Ensinar alguma coisa, ouvir pela conversa alguém, porque isso vai nos ajudar muito. Ser útil no meio social. A Joana diz ainda, né, que o cristão deve ser ativo na sociedade em que se movimenta. Devemos ser úteis no meio em que vivemos. Será que nós somos úteis no meio em que nós vivemos? Será que a nossa prática, alguma das nossas práticas fazem a diferença no meio em que nós vivemos? Ou a gente está tão ocupado, tocando a nossa vida, nos ocupando do nosso trabalho e da nossa família, e a gente esquece da importância que é nós sermos úteis no nosso meio? À medida que o Evangelho nos ilumina interiormente, sentimos a necessidade de compartilhar o amor com as demais pessoas. Eu não tenho dúvida disso. E, às vezes, compartilhar o amor já começa quando a gente sai de casa para ir trabalhar. Onde você olha para o vizinho, no rosto, fala, tenha um bom dia. Quando você está no caixa do supermercado, fala assim, bom trabalho para você. Às vezes a gente está no caixa do supermercado e a gente não se sente bem atendido. Quando a gente não dá uma bronca, faz uma grosseria com a caixa, a gente sai falando, ou vai falar lá com o fiscal de caixa e fala assim, nossa, mas olha só, olha essa pessoa. A gente não sabe o que aquela pessoa está passando. E as pessoas não têm obrigação de serem simpáticas conosco, vocês sabiam disso? A gente deveria, mas obrigação. Eu não posso exigir isso. Eu não devo exigir isso. Nessa hora eu tenho que ser compreensiva. Como fica melhor para mim eu pensar e me indignar? Meu Deus, mas olha que mal educado, olha só. Nem sorriu para mim. Imagina, eu sou tão importante, ela nem sorriu para mim. Ou é melhor a gente sair pensando assim, que Deus abençoe essa pessoa. Vai saber o que aconteceu com ela. Porque aqueles de nós que, por exemplo, estão lá no campo de trabalho, no posto de trabalho, e não estamos bem lá, são sofredores. Não deve ser nada agradável a gente trabalhar num lugar que a gente não gosta. E a gente não tem a força necessária para abrir um caminho diferente daquele. E aí a gente faz o quê? Projeta, joga no outro. Meu mau humor, a minha irritação, isso é humano. Vai saber se a gente já não fez isso ou se ainda não faz, atualmente. Então, assim podemos concluir que a reencarnação, à luz do Espiritismo,
é bendita a concessão divina, que nos permite o crescimento intelecto-moral, a fim de que a inteligência, guiada pelo amor, possa nos conduzir na direção do Pai da vida. É a direção que nós vamos. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Aproveitemos o tempo e as oportunidades, que também são dádivas divinas. Eu não sei como é que está sendo para vocês, mas para mim, o tempo nunca passou tão rápido. Amanhã já é quinta-feira de novo. E o meu tempo está indo, né? Eu já estou com a ampulheta ao contrário, né? Meu tempo está diminuindo. E de muita gente aqui também. Como é que eu vou aproveitar? Como é que eu tenho aproveitado o meu tempo? Que eu ainda tenho. Para que a minha passagem aqui, nesse planeta, faça diferença para o meu desenvolvimento espiritual. Então, é uma encruzilhada, né? E de a gente pensar, né? Não é possível a gente escolher dois caminhos. Escolher Deus e mamão. Escolher a vida material e a vida espiritual. Lembrando que nós vivemos num planeta material. Sim, a gente precisa da matéria, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa de casa, de comida. Mas o que é prioridade para nós? Porque quando nós desencarnarmos, nossa capa material vai ficar. E o que vai junto conosco? Tudo aquilo que eu adquiri espiritualmente, as virtudes, os meus comportamentos, isso eu vou levar. Para a eternidade, o material vai ficar. Aqui nesse ponto, que eu desejo incluir a questão das nossas escolhas. A partir da reflexão feita até aqui, uma questão se impõe. Nós, seres humanos, desejamos paz, harmonia, equilíbrio, saúde, felicidade e muito mais. Mas, o que efetivamente o ser humano, ou nós, faz para alavancar esses objetivos? Inconscientemente, nós esperamos, nós temos a expectativa de que o universo, a espiritualidade, os encarnados com os quais convivemos, nos proporcionem tudo isso. E, de preferência, sem que a gente faça ou tenha que fazer esforços maiores. Ilusão, né? Porque é uma condenação. Quando eu boto na mão do outro a responsabilidade da minha felicidade, ela não vai vir. Quando eu entendo que eu sou responsável pela minha dita felicidade, e aí cabe, né, caberia outra palestra, o que é felicidade, que vem a ser essa felicidade, né? Quando eu consigo conquistar isso aqui dentro, o que vier além vai ser muito bom, mas eu vou ter isso em mim e não vou depender dos outros. O que acontece quando a gente não alcança isso, quando a gente não tem êxito? O que a gente pode experimentar quando a gente não atinge o que esperamos? O conflito, a dor, a angústia, a revolta, a vitimização. Vocês já falaram ou já ouviram, né? Eu já falei isso algumas vezes. Nossa, nada dá certo para mim. Eu sou azarada. Poxa vida, olha lá meu vizinho, tudo dá certo, para mim nada dá certo. Né? Esse é um caminho muito equivocado. Não devemos ou não deveríamos fazer comparações. Cada caminho, cada história é único. E cada um vai se haver com os benefícios e as dificuldades que construiu. Porque tantas nossas qualidades, quem construiu fomos nós. Quem construiu fomos nós. Estudando, fazendo palestra, né? E as nossas dificuldades, quem construiu também fomos nós. Então, muito cuidado, porque daí aí vem a crise.
a crise existencial. Já observaram que, com frequência, nós agimos de forma incoerente, contraditória. Acreditamos em algo, em um caminho a seguir, por exemplo, e na prática nós optamos por outro caminho. Qual a razão, será, dessa falta de alinhamento entre o que nós acreditamos em teoria e o que nós conseguimos fazer na prática? Quando a gente vai, para ilustrar isso, né, a gente assiste uma palestra, nossa, a gente concorda, o que a gente está ouvindo, a gente concorda tudo. Nossa, é isso mesmo, olha só. A gente sai daqui, ou em qualquer outra palestra, sai empoderado, agora vai ser diferente, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Passa um dia, passa 2, passa 3, a gente volta para aquele nosso caminho, não é verdade? E a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque isso cria o conflito. Porque tem uma briga interna entre o que eu acho que é bom para mim e o que eu consigo fazer. Quem aqui acha, por exemplo, né? Não precisa levantar a mão, mas quem aqui acha que fazer atividade física é uma coisa que faz bem para a gente? Provavelmente a maioria, né? Porque a mídia fala muito isso. Ah, quantos daqui tiram o tempo necessário para efetivamente cuidar da sua saúde? Aí acontece um problema, a gente adoece e a gente fala, meu, por que eu não fiz antes? E isso vai gerando uma crise aqui dentro, uma briga. O lado da Thalita que quer fazer uma coisa que ela acredita que seja o certo, e o outro lado da Thalita que ainda não consegue honrar o que ela acha que é certo. Isso é humano, mas a gente precisa o quê? Ter consciência disso. Opa! Ah, eu quero eliminar peso, né? Isso é uma coisa clássica. Poxa, eu vou lá no profissional, ela me dá o mapa da mina. É o mapa da mina. Porque se tu fizeres exatamente o que está ali, tu vai alcançar o que tu precisas. O que acontece que às vezes no meio do caminho a gente joga o mapa da mina fora? E aí a gente fica deprimido, fica chateado com a gente mesmo. Nossa, eu não consigo mesmo, olha só. Rapidamente, né, tem a classificação dos espíritos, que de acordo com o grau de adiantamento, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão que despojar-se, né? Tem que se afastar disso. Então, lá na questão 101, né, do livro dos espíritos, fala que nós somos espíritos de terceira ordem. Para quem nunca ouviu falar isso, é a ordem mais atrasada. E a gente se acha, né? Nós somos o máximo. Só que não. E o que significa isso? Que temos a predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Temos a intuição de Deus, mas ainda não a compreendemos. Esses somos nós. Em medidas e graus variados, mas é nesse estágio que nós nos encontramos. Só para a gente entender a dificuldade que é a gente honrar com algumas coisas que a gente gostaria de fazer e acaba não conseguindo fazer. Aí tem os vícios e as paixões, né, que vêm atrapalhar a nossa existência. E as paixões aqui, com uma conotação que pode ser positiva ou negativa. Porque às vezes quando você tem uma paixão por alguma coisa, dependendo do grau e do nível que isso se apresenta, é bom, porque aquilo te move para fazer alguma coisa, não é? Agora, se passar de um certo ponto, vai passar a ser mal. Vamos olhar aí para os casos de feminicídio. Ou o inverso também, as mulheres que agridem os seus parceiros ou que não aceitam, que eles não querem mais. Que paixão é essa? Isso é saudável? Vocês sabem, né? Que a diferença do veneno e do remédio é a dose. Na paixão isso também é assim. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Eu acho isso fantástico. A gente deveria ter isso como um mantra. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal,
afasto da natureza espiritual. Nós estamos evoluindo, mas muitas vezes a gente testemunha algumas coisas na vida que são coisas animalizadas. Vocês concordam? Alguns comportamentos humanos que parecem mais comportamentos de animais irracionais. E todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Está lá na questão 908 do Livro dos Espíritos. Como vencer nossos vícios e paixões? Um dos caminhos é através da prática ativa da nossa vontade. A força de vontade é uma condição inerente ao espírito. Todos nós temos essa vontade, mas por alguma razão a gente escolhe não exercê-la. É uma alavanca à vontade. Pensem se vocês não conhecem alguém que se superou apoiado na sua vontade genuína. Tem muitos casos para ilustrar isso. Então, para administrar os impulsos dominadores da paixão, é imprescindível o uso da razão, que deve ser mantida sob o firme controle da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu à vontade, por auréola luminosa, à razão. Depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto, que a gente vem de lá, né? Do instinto. E graças a Deus a gente está mudando, evoluindo. Então, para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Está lá em Pensamento e Vida, no item 2, que é do Chico Xavier por Emmanuel. Eu vou, como já passou ali, eu vou dar uma adiantadinha. O Livro dos Espíritos, na questão 909, tem a pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. A coisa que a gente mais ouve na vida é assim, ó, eu não consigo. Eu queria tanto caminhar, mas eu não consigo. É como se você fosse dominado por alguém, por uma força, e na realidade você precisa fazer esse contrato com você mesmo e dizer assim, não, eu consigo. Eu quero evoluir, eu quero crescer espiritualmente, então eu vou me determinar a fazer um curso semanal na casa, por exemplo. Aí vai chegar o dia da aula e vai dar aquela preguiça. Dá sim. Isso eu posso testemunhar que dá. E você fala, não tem essa opção. Você se comprometeu com você. E você vai. E aí a gente vem e é muito bom. Quando você vai arrastada a caminhar, você volta, é muito bom. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Praticando a abnegação. O que é a abnegação? Ação caracterizada pelo desprendimento, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Ou seja, tem aí uma coisa de desprendimento, de não olhar tanto para si e olhar também para o outro. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 10. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. Como é que a gente vai se fortificar com valores iluminativos? Estudando, ouvindo palestras, grupos de estudo, trocando ideias com colegas que também seguem o mesmo caminho da gente. Aí a gente vai se construindo e vai se ajudando e vai se apoiando. Então, assim, para finalizar a minha fala, eu trouxe essa imagem, que é um cabo de guerra, que eu acho
que está muito presente dentro de nós. O lado da gente que quer evoluir e o lado da gente que quer ficar sentado no sofá, vamos colocar assim. Vamos ter essa consciência cada vez mais desperta para que a gente não precise ter esse embate. Vamos escolher algumas coisas na nossa existência em que a gente vai se propor a honrar o caminho que a gente gostaria de fazer. No começo é difícil, porque a gente é preguiçoso, mas é possível. Porque isso aqui que deixa a gente doente, essa incoerência do que você quer fazer e do que você efetivamente faz. Então, era isso que eu tinha para falar. Uma boa noite para vocês. A gente vai fazer o passe. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada. Então, Jesus, bom e amado Mestre, toda a equipe espiritual dessa casa, Deus Nosso Senhor, todos vocês que tanto trabalham por nós, tanto nos inspiram, nos intuem, para que possamos ter êxito na nossa passagem aqui nesse planeta e nessa encarnação. Somos muito gratos por essa maravilhosa oportunidade de evolução, pois acreditamos firmemente que é para isso que estamos aqui. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares, abençoa todo aquele que por esse mundo afora experimenta algum tipo de sofrimento nesse momento. Olha pelas queimadas, olha pelos políticos, intui a todos, inspira a todos e continue, Senhor, a nos apoiar, a nos olhar, a nos cuidar, para que possamos nos manter em pé, firmes e fortes, essa jornada, essa experiência maravilhosa e desafiadora. Fica conosco, Senhor, porque nós sempre queremos estar contigo. Que assim seja.